maldição, a surdo do vós amor. Jesus, quando passou por esta terra, ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma grande multidão. Milagre. Jesus, quando passou por esta terra, ele ressuscitou diversos mortos. Ele acalmou o mar, o vento e a tempestade, e a Bíblia diz que se fez uma grande bonança. Jesus fez tantos milagres, mas tantos milagres, mas tantos milagres, que a Bíblia chega a dizer que seria necessário quantos livros para escrever a quantidade de milagres que Jesus fizera em seu ministério. Mateus, neste evangelho aqui, no capítulo 8, no capítulo na qual nós tomamos por base para essa rápida ministração, a partir do versículo 1, ele está detalhando mais um dos milagres que Jesus fez. Mateus começa a dizer que Jesus está descendo de um monte e seguia Jesus uma grande multidão. Ora, aonde Jesus estava e as pessoas ficavam sabendo, se ajudava, se aglomerava uma quantidade enorme de pessoas. Mateus está dizendo que Jesus era seguido por uma grande multidão, muitas pessoas, pessoas essas que queriam ouvir a sua mensagem, pessoas essas que queriam milagre ou para a sua vida ou para alguém da sua família.
Mateus, na verdade, estava dando ênfase à atitude desse homem. Para quem não sabe, se alguém descobrisse que era leproso ou ficasse leproso, tinha que deixar sua casa, tinha que deixar sua família, tinha que deixar a aldeia. Se o leproso fosse entrar em um arraial, desde a porta da cidade ele tinha que bater no peito e gritar: eu sou leproso, eu tenho lepra. Por quê? Porque se o leproso tocasse em alguém, pastor Gideão, segundo a lei mosaica, a lei de Moisés, essa pessoa estava imunda e tinha que ser purificada. Segundo a lei de Moisés, se o leproso tocasse em alguém, encostasse em alguém, essa pessoa tinha o direito de pegar pedras e incitar a morte do leproso a apedrejar. Por que Mateus está dizendo e ensinei o leproso? Porque Mateus queria dar ênfase à atitude desse homem. Mateus queria dar ênfase à atitude desse leproso. A Bíblia não diz, mas eu imagino, conjectura minha, o que passava na cabeça desse leproso. Se eu fico parado, eu vou morrer leproso. Eu vou lá onde Jesus está. Quem sabe eu posso tocar em alguém, encostar em alguém. Quem sabe alguém pode incitar a minha morte a pedras. Mas mesmo assim, eu vou arriscar, porque eu preciso de um milagre para a minha vida e para a minha história. E deixa eu começar a repartir o rolo da mensagem essa noite, porque o meu tempo é curto. Sabe por que muita gente não vence na vida? Sabe por que muita gente não triunfa, não avança, não conquista, não progride, não alcança promessas, não alcança objetivos? É porque se conforma com a situação que está vivendo. É porque se conforma com a dificuldade. É porque se conforma com a dor e com o sofrimento. Sabe por que muita gente não vence na vida? É porque se conforma com uma situação adversa. Mas deixa eu te trazer uma mensagem do céu. Milagre de Deus não acontece para conformados. Milagre de Deus acontece para inconformados, que olham para a luta, para a prova, para o problema e diz: a luta é grande, o problema é maior ainda, mas o Deus que eu sirvo é maior e o meu Deus vai me dar vitória. Gente, esse leproso teve ação. Esse leproso teve atitude. Ele foi atrás de Jesus. Por quê? Porque ele precisava de um milagre para a sua vida. E quem sabe eu estou pregando para alguém aqui essa noite que está necessitando de um milagre para a sua vida. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui essa noite que está necessitando de um milagre para a sua casa, para a sua família, para a sua história. E eu não sei qual é o milagre que você precisa. Mas se você veio buscar Jesus, você veio buscar a pessoa certa. Se você está apresentando esse problema